ter um evento já previamente anunciado que a filha dela seria estuprada virtualmente em um determinado horário. É óbvio que esse evento nunca acontece naquele horário, ele foi antecipado e nós podíamos presenciar, ver ali no servidor uma criança nua que seria vítima de um estupro virtual. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Delegada Alice, hoje ela nos revela um lado obscuro da internet que poucos conhecem. Um submundo escondido por trás de servidores, avatares e apelidos. Casos perturbadores que envolvem abusos virtuais, mutilações e aliciamento de crianças. Tudo isso acontecendo dentro de uma das plataformas mais populares entre os jovens, o Discord. Nós pedimos antecipadamente a derrubada desse servidor para que esse evento não acontecesse e esse evento, mesmo assim, ele foi ao ar e nós só conseguimos que fosse derrubado o servidor depois de quase 50 minutos que a vítima estava ali se cortando. Ele foi responsável por estuprar virtualmente mais de 200 meninas no Brasil inteiro. Onde tem criança, tem pedófilo, tem gente que se interessa por elas de alguma maneira ruim, de alguma maneira criminosa. As extorsões vão desde fazer dívida em cartão dos pais, isso é muito comum, vai desde chantagear, olha, ou você faz isso pra mim, ou você se exibe numa live, tal horário, ou eu mando esse vídeo, essa foto íntima pra sua escola, pro seu grupo de amigos, e temendo tudo isso, ela se expõe. Porque todo esse material que é captado das vítimas é vendido como pornografia infantil. Então, assim, tem o lucro também. A automutilação é vendida também, porque tem consumo para esse material. Corta mais fundo aí pra gente, vai, Zubi. Dá uns murros aí no seu braço, vai, pra começar a sangrar mais, assim. São nossas crianças, nossos filhos, inocentes, manipulados, torturados, mortos. Os criminosos não usam máscaras, usam perfis, falsos nomes, falsas promessas. E quando descobrimos, o estrago já foi feito. Enquanto a sociedade ignora, nossos filhos sangram por dentro. Não é exagero, é realidade. E está mais perto do que você imagina. A crueldade, quando dirigida aos inocentes, revela o mais perverso dos seres humanos. Immanuel Kant. Isso é um trabalho muito nosso do núcleo, né? A gente sempre se aproxima das vítimas, né? Porque, como eu disse, quando a gente salva uma vítima, depois que tudo passa, depois que tudo acontece, a gente busca informar essa mãe, esse pai, sobre o que a filha está passando, porque não basta que eu vá ali, ou que o núcleo haja e retire essa vítima de uma situação de violência, né? É preciso também que a gente explique para os pais o que está acontecendo, por que sua filha chegou nesse ponto que chegou, por que isso foi feito, para que, a partir desse entendimento, esse ciclo não se repita com uma irmã mais nova, com a prima. Então, a gente tem muito essa ligação com vítima. Eu digo sempre que eu tô sempre em contato com elas para saber como é que elas estão, porque a partir do momento que elas são chantageadas para que façam um novo vídeo com uma foto íntima, ou se mostrem um vídeo de uma maneira íntima, elas ficam o tempo inteiro na ansiedade. Será que esse vídeo que eu mandei por um namorado virtual vai vazar na minha nova escola? Vai vazar no meu novo grupo de amigas, né? Ela fica sempre naquela tensão. E não raras vezes elas me ligam de madrugada, me ligam durante o dia para conversar. Tia, sério, você é um anjo na minha vida. Se não fosse você, eu ainda estaria sofrendo tudo que eu sofria na web. Não ia conseguir sair daquele inferno. Mas graças a você, você me salvou. E agora eu sou uma pessoa muito melhor. Às vezes até para desabafar mesmo, contar um caso que aconteceu, ou até para narrar que o vídeo acabou vazando na nova escola e que ela acabou se cortando de novo, se mutilando de novo. E aí, novamente, a gente entra em jogo e conversa com a mãe, conversa com o pai. Porque, assim, muito contrariamente ao que a gente pensa, essas meninas, elas não vêm de um abandono intelectual, elas não vêm de um abandono material, não. São pessoas que, de alguma maneira, ali, adolescência, né? Isso se explica pelo próprio cérebro ainda em formação, pela ânsia de curiosidade, pela ânsia de aceitação. Eles querem muito ser aceitos, então
isso gera neles essa vontade de conhecer o novo, né? Então, por mais que os pais e as mães estejam muito atentos, o pai ou a mãe esteja muito atento, é natural que, de uma maneira ou outra, ela busque isso. Ah, mas eu consigo preservar meu filho ou minha filha, dentro de casa ele não tem acesso. Mas será que não seria melhor a gente prepará-los para isso, né? Será que não é muito mais fácil que eu instrua meu filho ou minha filha para que eles consigam identificar um abusador, identificar alguém que não é da idade deles? Será que não seria mais fácil? Porque ele vai ter um contato com a internet, com rede social, fora do ambiente da casa, né? Ele pode ter na casa de um amigo, na escola mesmo, fora do horário escolar, ali esperando o pai ou a mãe vir buscá-los. Então, assim, é o que a gente preza, é o conhecimento. Eu acho que conhecimento salva vidas e realmente isso precisa ser difundido. Hoje, o que a gente vê nitidamente nas investigações, vítimas, né, crianças, adolescentes, são cooptadas por algum jogo online, né? Eu diria Roblox, Minecraft. A partir desse jogo, e como que acontece essa cooptação? Tanto via chat, por uma conversa via chat, e muitos pais dizem o seguinte: não, eu bloqueio o chat, meu filho não tem acesso ao chat. Na verdade, hoje, o grande problema é que onde tem criança, tem pedófilo, tem gente que se interessa por elas de alguma maneira ruim, né? De alguma maneira criminosa. Eles montam os jogos, o Roblox permite isso. Que eu monte um jogo, eu como criminoso, monte um jogo que permita a interação, permita conversas, e nesses jogos eu consigo interagir com as vítimas. Eu consigo descobrir quem é ela, se é uma menina, quantos anos tem, e a partir de então, dessa primeira conversa, num chat ou num jogo, eu consigo migrar para uma outra plataforma e a partir de então inicia-se um namoro virtual, que eles chamam de namoro virtual, que é muito interessante. A gente conversando com vítimas que foram nossas vítimas de estupros virtuais e automutilações, elas dizem o seguinte, que a conversa começa, como a gente diz, a violência não começa por violência, a conversa é amigável, enfim, eles são muito bons de engenharia social, eles captam exatamente o que elas querem ouvir, e a partir de então, quando migra de plataforma para um namoro virtual, quando ela manda o primeiro nude, e não é imediato, como muitas pessoas pensam que é imediato, migrou, eu mando um nude, uma foto íntima, não. Ele ganha a confiança dessa vítima e a partir do momento que ele tem uma foto íntima dela nas mãos, ele começa as extorsões, né? A gente tem vítimas que desde o início do namoro virtual até a primeira foto íntima demorou 8 meses, 6 meses. Então, a partir dessa primeira foto íntima, ele tem o vídeo, muitas vezes é vídeo, ele tem essa vítima nas mãos e aí ele pede mais foto íntima, mais fotos, mais vídeos, e ela, como toda mulher, como toda adolescente, por vezes não se sente à vontade de mandar, ou aquele dia não está bem, ela não está se sentindo bonita para isso, e aí que começam as extorsões. As extorsões vão desde fazer dívida em cartão dos pais, isso é muito comum, vai desde chantagear, olha, ou você faz isso para mim, ou você se exibe, né, numa live, tal horário, ou eu mando esse vídeo, essa foto íntima para sua escola, para o seu grupo de amigos, e temendo tudo isso, ela se expõe, com base nesse temor que tem dos pais, dos amigos, com medo, com vergonha, ela acaba cedendo e ela pratica automutilações, ela é vítima de estupro virtuais e é ali que eles buscam aceitação, é dentro desses servidores do Discord que eles entram inicialmente como usuários, falando dos agressores, né? Para crescer na escala, porque tem uma hierarquia, eles começam a cumprir desafios. Então, assim, olha, eu consigo trazer uma menina para ser estuprada virtualmente. É uma rede isso aí, que se autoalimenta. Então, assim, é exatamente assim que funciona. Pega uma vítima aqui, quanto mais vítimas eu fizer, mais eu ascendo na hierarquia do grupo. Porque pra gente não é normal o Discord. Às vezes a gente vai em lugares que tem adolescentes, todo mundo usa Discord ou conhece Discord. Pra gente não é comum. Por que o Discord? Porque tem menos moderação. Eles não têm, né, nada que barre tudo isso. Não tem. Encontra, na verdade eles querem ser encontrados. Eles querem.
Eles criam uma fama, eles querem ser conhecidos, como os administradores ou os donos também querem ser conhecidos, mas tem lucro também, né? Porque todo esse material que é captado das vítimas é vendido como pornografia infantil, tá? Então, assim, tem o lucro também. A automutilação é vendida também, porque tem consumo para esse material. É muito maluco, mas tem gente que consome esse material. Maus tratos animais também. As plataformas e redes sociais têm que ser, sim, obrigadas a nos fornecer dados imediatamente, quando acionadas, porque toda a polícia tem um canal emergencial para contatar essas plataformas. Isso tem que funcionar, e o emergencial não é o dia seguinte, o emergencial é dar 5, 10 minutos. Hoje, as redes, as plataformas, elas veem isso como custo, e não é custo. A gente está lidando com vidas, e vidas não têm preço. Então, é muito importante que tudo isso funcione, que além de toda uma regulamentação que está em questão, que também seja assim, elas sejam obrigadas a nos fornecer todo esse escopo para que a gente possa investigar, que a gente possa salvar uma vida, que a gente possa impedir que a vítima seja vítima e que as coisas funcionem, porque hoje está muito difícil. Nós encontramos muitas dificuldades na investigação e isso também é um empecilho, sim, não adianta a gente falar que não, mas é um grande empecilho, e eu acho que a regulamentação tem que necessariamente passar por isso, por essa responsabilização. Hoje nós temos em algumas plataformas que não colaboram em nada com a polícia e nem com a sociedade, nem com a humanidade, porque a gente vê ali crimes sendo previamente anunciados, eles são anunciados, disponibiliza-se um link de acesso. Em outras plataformas também esse link é disponibilizado, e a partir do momento que eu entro ali, eu posso ver esses crimes sendo cometidos ao vivo. É muito interessante quando a gente fala esse crime sendo cometido ao vivo, porque a nossa dificuldade de investigação prontamente ali, né, quando o crime está acontecendo, é desesperadora, porque eu tenho uma vítima ali, uma criança, um adolescente, e eu tenho poucos recursos, porque essas plataformas não colaboram conosco, eu tenho poucos recursos para que eu consiga chegar até elas e evitar que esse crime aconteça. Vou fazer um coquetel gostoso, tá bom? O desinfetante que eu já mandei pra cá, esse desinfetante eu tenho inútil, vai, espirra essa porra aí. Vai que ele gosta de cortar, velho. Vai, tá gostoso, vai. Vai, engole essa porra aí, eu não tô puta, né, gente? A gente sempre diz para pai e mãe, né, para focar nos filhos de uma maneira integral, né, porque assim, é um descuido, é um deslize, eles partem para essas plataformas digitais, redes sociais, onde eles são aceitos. Isso é muito importante de ser dito, porque eles não são aceitos, por vezes, socialmente, né, ali no meio físico, mas eles são plenamente aceitos e acolhidos nas redes e plataformas. Um lema que a gente tem para explicar tudo isso, que a gente tem no núcleo, é: a violência não começa por violência, né, ela começa por um afeto, uma palavra de carinho, e depois de ganhar a confiança da vítima, ela migra para a violência. E essa violência dentro dessas plataformas, ela tem um único viés, mostrar poder, né? Quem está ali, que está comandando tudo isso, que está determinando que a vítima faça isso ou faça aquilo, como um desafio, pode ser um desafio ou uma punição, mas a gente vê que a maioria das vezes é um desafio, isso dá a ele poder, status dentro dessa comunidade ou dessa panela, que no Discord a gente chama como panela. Então isso dá a ele muito poder. E é isso que a gente tenta conscientizar pais e mães, familiares, educadores, para que, notando algum outro comportamento diferente no seu filho ou na sua filha, para que procure a autoridade competente, narre os fatos para que a gente possa investigar. Em paralelo a tudo isso, também vem a nossa cobrança com as plataformas, né? Porque não é justo que eu exija tanto olhares dos pais se eu não tenho uma plataforma minimamente capaz de identificar uma live com uma criança ou um adolescente nua, ao vivo, sendo transmitido sem nenhum controle. Vai, ó, não tem essa parte aí mais próxima do pulso, Zubi? Pois é, você vai cortar aí, tá bom? É essa daí mesmo. Manda ela cortar fundo, manda ela cortar muito fundo. Não raras vezes, durante as nossas infiltrações, isso é muito importante a gente deixar claro, nós estamos infiltrados como observadores digitais. Ou seja, nós não interagimos com aquelas pessoas que estão ali.
Muito embora nós tenhamos autorização judicial para isso, as plataformas, elas não colaboram. Elas dizem que não tem essa tecnologia para propiciar isso, né? Então, não raras vezes, quando a gente está numa observação digital, a gente vê que um evento, eles anunciam como evento, vai ser transmitido ao vivo, e a vítima pode ser qualquer criança, qualquer adolescente. Isso já desperta na gente uma ansiedade muito grande, porque, ou seja, é mais uma madrugada que a gente vai passar ali ansioso para tentar descobrir o autor, tentar salvar a vítima. Como eu disse, o nosso foco é a vítima, porque a investigação prossegue posteriormente. Eu já passei por várias situações, mas algumas marcam assim a gente, marcam o núcleo, né? Eu já cheguei a ligar para uma mãe durante a madrugada. Era um evento já previamente anunciado, que a filha dela seria estuprada virtualmente em um determinado horário. É óbvio que esse evento nunca acontece naquele horário, ele foi antecipado e nós podíamos presenciar, ver ali no servidor uma criança nua que seria vítima de um estupro virtual. Nós conseguimos, através de tecnologias, softwares de inteligência que são disponibilizados para nós, chegar na mãe dessa vítima e eu, do meu celular, liguei para ela. E disse, a senhora acorda, vai até o quarto da sua filha, que a sua filha vai ser vítima de um estupro virtual. Num primeiro momento, elas não acreditam, né? Acham que é um golpe, alguma coisa assim. E a gente fala de uma maneira mais enfática que vai ser vítima sim, e para que ela vá até o quarto da filha. E quando ela chega no quarto da filha, os nossos policiais estão vendo tudo aquilo, derruba-se o servidor, né? O próprio agressor, digamos assim, derruba esse servidor e a mãe presencia tudo aquilo e eu diria que essa vítima foi agraciada pelo poder do Estado, pela nossa intervenção imediata e ali ela não foi vítima. Porém, o depois disso tudo, né? Porque vem uma conversa depois disso, porque ela precisa registrar um boletim de ocorrência e a mãe disse para mim aos prantos que ela é uma excelente mãe, que ela toma conta dos filhos sim, só que ela trabalha, ela chegou muito cansada nesse dia, me parece que houve um acidente na via, ela chegou muito além do horário normal e ela dormiu, né? Ela dormiu, ela chegou muito exausta e dormiu, e foi nesse momento que a filha, com o celular dela escondido, foi até o quarto e seria vítima de um estupro virtual e o estupro, graças a Deus, não aconteceu. O núcleo hoje trabalha para o Brasil inteiro, porque é um crime transnacional, nós temos alvos até fora do país, alvos internacionais que financiam tudo isso, há também panelas ou servidores que é normal esse tipo de financiamento, né, de ataques, por exemplo, esses ataques chegam a ser pagos, né, ataques a moradores de rua, ataque a animais, eles chegam a ser pagos. Então hoje nós emitimos relatórios técnicos e encaminhamos para o Brasil inteiro, como também nós somos acionados por outros estados de maneira a dar esse suporte e a gerar um relatório técnico que subsidie uma investigação deles, por exemplo. Um caso que emociona, e eu comento muito desse caso, foi um suicídio infanto-juvenil. A vítima tomou pelo menos 3 cartelas de medicamentos controlados. No ato ali, desesperado, quando a gente presenciou tudo isso, a gente conseguiu, depois de um tempo, chegar, porque não é tão simples assim, chegar na vítima e um familiar. Nós conseguimos chegar na avó dessa vítima, uma policial nossa conseguiu o telefone da avó, e conversando com a avó, a gente pôde entender que ela havia ingerido essas 3 cartelas estavam ao lado dela na cama, ela estava dormindo, e a avó, uma voz muito humilde, assim, não tinha muito vocabulário para dizer, e meio embargada a voz, porque já era uma senhora de muita idade, e ela dizia o seguinte: não se preocupe, a minha neta está bem, ela está dormindo. E até para isso eu acho que a gente tem que ter o perfil, sabe? Porque essa policial nossa, numa atitude muito tranquila, muito calma, disse: mas a senhora está vendo cartelas de medicamento ao lado dela? Sim, estou vendo 3 cartelas. E foi aí que imediatamente a gente só confirmou o endereço, acionamos o corpo de bombeiros e essa vítima foi salva. Nós temos um caso recente que foi um evento também anunciado pela própria plataforma onde o evento aconteceu. Nós pedimos antecipadamente a derrubada desse servidor para que esse evento não acontecesse, e esse evento, mesmo assim, ele foi ao ar e nós só conseguimos que fosse derrubado o servidor depois de quase 50 minutos que a vítima estava ali se cortando. Eu acho que ninguém mandou você parar de murrar isso daí não, assim, sabe? Esmurra mais, esmurra mais. Então é a pior sensação do mundo.
É uma sensação de não conseguir chegar, de não chegar em tempo, de perder uma vítima. Porque só a gente sabe que não é só a questão da lesão corporal em si, né? Por trás de cada corte tem todo um sofrimento, uma angústia, exatamente disso, de uma extorsão, de uma chantagem, que a vítima ali, ela não sabe lidar com isso. Isso é um fato, né? Ela não sabe, ela não tem ainda o discernimento, ela não tem conteúdo psicológico suficiente, uma vivência para poder lidar com isso. Então, esse foi um caso que nos marcou bastante. Corta mais fundo aí pra gente, vai, Zubi. Dá uns murros aí no seu braço, vai, pra começar a sangrar mais, assim. Uma das nossas últimas investigações, a gente chegou em um adolescente, né, e constatamos que ele regularmente ia até ONGs, se mostrava interessado, com aval de pai, mãe, interessado em adotar gatos, e esses gatos eram maltratados, eram mortos, com requintes de crueldade, de maneira que ele era ainda vivo, tirava-se a pele dele, pegava-se uma agulha, introduzia no olho desse gatinho, enfim, eram cenas horripilantes, e esses gatos eram adotados. E quando a gente chegou até esse pai, essa mãe, a desculpa que era dada era que os gatos sumiam, fugiam. Então, assim, todo cuidado é pouco. O que a gente orienta é também ter esse olhar mais amplo, né? Verificar o porquê. Será que um bichinho da residência, um animalzinho, está sendo maltratado? Está com alguma marca diferente, um comportamento diferente? Será que não está dando alguns sinais que também está sendo vítima de uma maldade, de maus tratos ali, que a gente não raras vezes visualiza esse tipo de crime também nas plataformas. Hoje é muito claro pra gente que esses adolescentes que estão nessas plataformas, seja como agressores e até mesmo algumas vítimas, elas hoje estão viciadas em violência e pornografia. Isso é muito claro pra gente. E é uma violência que não basta ser violência, né? Ela tem ali que ter um requinte de humilhação, um requinte de crueldade, algo novo. Eles sempre buscam coisas novas, coisas que nunca foram feitas. E aí a gente vê as maiores barbaridades possíveis e imagináveis, assim. A gente tem casos que a menina não basta só estar ali, nua, prestes a sofrer um estupro virtual. Ela precisa beber a água do vaso sanitário. Vai, quem que é o sêmen do teu padrasto que te abusa, tua nojenta, que te molesta? Ela precisa cortar o cabelo, ela precisa, enfim, consumir o aerosol que está em cima da pia. Então, assim, são rituais que, além de toda a violência envolvida, busca a humilhação, busca que a vítima seja, eu diria, aniquilada mesmo, porque é o que a gente sempre diz, né, nos meios policiais, não tem crime mais perverso com a mulher do que esse tipo de crime. Não mexe no celular não, deixa do jeito que tá. Vai, filha. 1, 2, 3, Lia. Não pensa, Lia, vai. Isso. Vai, afunda mais, vai, até o fundo, até o fundo. Bate, ô, Lia, dá um tapa aí. Dá uns toquezinhos assim, Lia, só pro pessoal ver que... Vai, engole essa porra aí, anda tua puta nojenta. Vai. Esse monitoramento é contínuo, porque eles apenas migram de plataforma, enfim, esse monitoramento, essa investigação é contínua. É o que eu sempre digo, né? Na internet não tem anonimato. Pode ser um pouco mais difícil para a gente conseguir chegar nesse autor, nesse adolescente infrator, mas a gente chega. Então, não há anonimato nas redes. Eu digo que constantemente, todas as madrugadas, a gente é testado mentalmente, porque não é só o cansaço físico, né? O cansaço mental. Eu acho que todos nós temos família, acreditamos em Deus, e ali todas as noites, todas as madrugadas, isso é posto em teste. Isso é um fato, né? Então, nós temos casos, sim, que policiais, até eu mesma, né? Porque eu faço questão de participar efetivamente dos trabalhos, de ficar, assim, filtrada. Ali a gente vê coisas, assim, que, por vezes, né? É o que eu disse, a nossa motivação vem de vítimas, mas, assim, a gente perde um pouco
o equilíbrio, assim, é óbvio, a gente se emociona sempre, a gente fica com raiva, a gente fica com aquela sensação de será que não dava para fazer mais, né? Por que tantos? Por que isso não diminui? Enfim, essa sensação é inerente, sim, a todo mundo que tá ali. A sensação é a pior possível, né? A sensação é de fracasso, é de impotência, porque nós temos casos de operações nossas recentes que o agressor, um adolescente infrator, extremamente maldoso, extremamente concatenado, assim, com o pior que tem no ser humano. Ele foi responsável por estuprar virtualmente mais de 200 meninas no Brasil inteiro. Isso nós temos catalogados. Ele ficou apenas 45 dias internado. Então, assim, pra gente é muito complicado lidar com isso, porque não é só a vítima que tem a sensação de que a justiça não foi feita, né? Eu acho que a gente também tem essa sensação quando isso não é considerado e ele volta novamente a praticar os mesmos delitos pelos quais ele foi apreendido. O conselho que a gente dá como policial, e eu vou muito além, né, como ser humano, é não ter acesso a telas. Se você não tem como monitorar, se você não tem como filtrar, porque assim, a criança e o adolescente não tem o filtro necessário para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é normal, o que não é normal. Então, assim, a criança e o adolescente, infelizmente, não tem que ter direito à privacidade, ele tem que ter direito à vida. A uma vida digna, em sua plenitude, e tudo isso cabe aos pais. E conversando com vítimas, conversando com pais de agressores, de autores, né, de adolescentes infratores, a gente chega a uma conclusão. Eles dão sinais. E os sinais, por vezes, são claros. Mudança de comportamento, muito sono durante o dia, porque tudo nas redes acontece das 11 da noite até 3, 4 da manhã. Então, assim, a menina, ela era muito ligada no celular, mas de repente ela não quer mais chegar perto do celular, tem alguma coisa estranha. Cortes, né? Cortes no corpo, cortes em forma de letras, nomes que elas acabam se automutilando para que, enfim, sejam conhecidas como objetos desses agressores. Então, eles dão sinais o tempo inteiro. E também é muito importante que a gente se familiarize com esse assunto a tal ponto de, meu filho não foi vítima, mas o amiguinho dele disse para ele que isso aconteceu, ok. Então, assim, vamos treinar os nossos ouvidos para que a gente dê credibilidade a essas conversas, né? Porque é muito claro, isso está comprovado por pesquisas, que a criança ou adolescente, num momento de desespero, num momento de dor, ele não procura pai e mãe. Ele procura o amigo, né? A amiga. Então, que a gente possa ter esse discernimento de dar credibilidade a essa conversa, a esse assunto, quando surgir, e de maneira que também seja feito o acolhimento dessa criança, porque é o que eu sempre digo, essa criança ou adolescente vítima, ele foi acolhido na rede social, então acolha seu filho, porque ali ele foi acolhido também. Então acolha e procure a polícia, procure uma ajuda também psicológica, psiquiátrica para essa criança e para toda a família, porque é um crime, é o que a gente vê, mexe com a estrutura familiar. Eu acho que o papel de pai e mãe aconteceu, ok, vamos sentar e juntos definir o melhor caminho, sem culpa e sem culpados nesse primeiro momento, para que a gente possa decidir o que vai ser melhor para esse adolescente. É importante também que os pais saibam que quando um filho, uma filha está com o celular dentro de um quarto, na sala, qualquer cômodo da casa, é muito importante que eles saibam que ele não está ali, né? Ele está conectado no mundo que ninguém tem mais controle. Então, aquele conselho que a gente dava, o que a gente recebeu, na verdade, não converse com estranhos, não dê atenção para estranhos. Esse conselho, ele não vale para o mundo virtual, porque por vezes o autor, o agressor, ele não tem a idade que ele diz ter. Ele não é um adolescente, ele não é uma criança que está interagindo com seu filho. Ele é, sim, por vezes, um agressor com as piores intenções do mundo. Então, além do controle de telas, o celular, o computador tem que estar sempre à vista, né? Eu acho que não tem privacidade mesmo. Tem computador? É na sala, é onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo possa ver o que está acontecendo. A gente discute tanto o controle parental, esse controle de parentalidade que existe em algumas plataformas. É importante? É muito importante, sim, mas não existe controle parental melhor do que o
do pai e da mãe, né? Então, é isso que a gente tem que deixar muito claro. O seu filho dentro de qualquer cômodo da sua casa, com o celular na mão, eu diria que é o pior lugar do mundo para ele estar. Qualquer policial pode corroborar o que eu falo. O que nos motiva é a vítima. É a gente saber que a gente conseguiu tirar essa pessoa de um ciclo nesses crimes virtuais. Isso pra gente não tem preço. E eu digo isso em um tom até emocionado. Só quem tá nas madrugadas que vê essas vítimas passando o que elas estão passando. Tia, sério, você é um anjo na minha vida. Se não fosse você, eu ainda estaria sofrendo tudo que eu sofria na web. Não ia conseguir sair daquele inferno. Mas graças a você, você me salvou. E agora eu sou uma pessoa muito melhor. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King Jr. Continuaremos sempre na busca pela verdade. Até o próximo Iron Talks. Olá, boa noite. Eu vim aqui hoje explicar melhor um post que eu fiz nos stories sábado de manhã, ontem, né? E como que num desabafo, eu pedia, pelo amor de Deus, para que os pais se atentassem mais ao que os filhos consomem na internet. Foi uma madrugada de sexta para sábado extremamente tumultuada, com 3 ocorrências graves de juvenil, nas quais nós conseguimos salvar as vítimas após muito estresse. Eu peço aqui para que vocês também se coloquem no nosso lugar como policiais. É muito estresse porque a gente tem que chegar até a vítima, não é tão fácil assim, né? Então a gente tem que solicitar dados emergenciais, solicitar dados nas plataformas, e isso não é feito no tempo que a gente gostaria que fosse, ou seja, às vezes demora um pouquinho. E fora essas ocorrências, houve também um caso de maus tratos animais, no qual a vítima, nitidamente chantageada, numa live, colocava o bichinho da família dentro de um liquidificador. O restante da cena eu deixo com vocês. E eu digo pra vocês que eu fecho os olhos e eu me lembro perfeitamente do que aconteceu. Então eu, novamente, venho aqui reiterar para que os pais procurem saber o que os filhos consomem na internet. Vá até a lupa do TikTok, até a busca do Instagram, até o Roblox. Tentem entender em qual universo seu filho está, né? Porque isso diz muito sobre ele nas redes. Por vezes, quando nós interferimos no crime, quando nós salvamos uma vítima, ou quando nós fazemos um boletim de ocorrência, ou até quando nós cumprimos um mandado na casa dos autores, os pais não sabem mesmo. Ou seja, nós temos uma geração analógica tentando conversar com uma geração digital. É óbvio que tudo isso que eu falei aqui para vocês está sendo investigado, os autores serão identificados e serão punidos, só que muito mais do que isso e muito além disso, procure saber o que seus filhos consomem na internet. Porque eu não estou falando aqui de um crime, eu estou falando aqui de uma geração que está vindo aí dessensibilizada, extremamente acostumada com conteúdos inapropriados para a idade e extremamente acostumada com violência.